Bom, cara, essa é uma pergunta bem, bem legal também, porque assim, a gente produz tudo, né? Banda independente, essa é a realidade de todos, né? Basicamente. Alguns preferem pagar a parte de clipe, produção visual, né? Audiovisual. Mas a gente também, como malucos que somos, decidimos fazer por nós mesmos. E é muito legal essa história, porque assim, antes de começar os clipes da banda, né? A gente tava finalizando a parte de produção da banda. Eu também comecei um projeto no YouTube também, coisas nerds tal, lance de RPG, que eu sempre gostei, mas muito com o intuito de aprender a edição de vídeo, porque eu sabia que ia precisar, assim, para produzir conteúdo para banda também, né? Então, inclusive, tem uma vinhetinha no canal lá do primeiro play do EP, que foi eu que fiz, eu fiquei mó cota estudando pra fazer o negócio. Foi de lá que saiu, né, o One Fear, que tem até hoje aí. Então é muito louco, porque eu já tava pensando nessas coisas, né, de trabalho audiovisual. E o primeiro clipe foi assim, né, veio daí, eu já tava trabalhando com algumas coisas, tava fazendo algumas edições bem simples, mas a gente não tinha verba, né, para investir em audiovisual. Na época, todo mundo da banda tava com dificuldades financeiras, então eu falei, cara, eu vou assumir essa também, junto com todo mundo, e vamos tentar, vamos ver o que vai dar, né? E aí o processo de roteirização foi um processo bem parecido com todos, né? Eu e a Andressa sentamos juntos, fizemos o roteiro. Isso. Aí a gente decidiu como é que ia fazer algumas coisas e tal. Antes mesmo de. É engraçado isso, porque aconteceu duas vezes, né? Tanto no trabalho da Blaze of Destiny quanto na Iracema, a gente gravou as partes da história quase um ano antes do áudio ficar pronto. Nossa, é verdade, esqueci disso. E nas duas questões teve teve mudança de formação, né? Então, é muito louco, porque assim, a gente planejou pensando que ia ser com uma galera e no final foi feito com outra. Outra galera. Né? Por isso que a gente sempre, não por isso, mas assim, a gente sempre pensou nos clipes ter uma história contrapondo com os músicos, né? E aí isso acho que ficou meio que uma marca, né, da Anfir, que, né, todas as bandas têm trabalhos assim, né, mas a gente tentou fugir um pouquinho desse lance mais só banda, sabe? Banda. A gente sempre tentou apresentar alguma história no processo de audiovisual. Mas também foi um processo todo feito pela gente, né, André? O processo da Place, principalmente, né? Porque a gente viajou. Eu lembro que a gente tava com a viagem marcada para o sítio da sua tia, né? Pra casa né, dela. Casa dela no interior. E aí a gente tava correndo atrás de uma bandeira do Rio Grande do Sul. E aí a gente teve que achar, a gente não achava bandeira de jeito nenhum, assim, nenhuma bandeira simples. A gente teve que comprar uma bandeira original lá no centro, num lugar específico que vendia bandeira. Eu lembro disso até hoje, porque eu tive que ir lá buscar essa bandeira, porque eu não achava essa bandeira em lugar nenhum, um dia antes da gente viajar. E nessa época a gente tava com carro, né? Acho que era o meu, né? Foi com o meu, né? Que a gente foi com Corsinha. A gente foi de Corsinha pra Itupeva, com as coisinhas lá dentro, os figurinos, as coisas que a gente idealizou pra montar aquela história da Place of Destiny. Pode falar, Posso falar uma curiosidade aqui? Eu não lembro, eu não me reclamo, minha memória é uma merda, eu já falei um monte de vezes. Me desculpe um palavreado, eu falo umas porcarias de coisa. Eu não lembro. Eu acho que eu nunca vi, Andressa, você dirigir na minha vida. Parede. Você já viu, sim. Sério? Você era muito jovem. Tá vendo como é que não funciona? Mas continua a história. Eu só fui interromper pra falar isso. Mas enfim, foi um processo também, foi 2 dias bem intensos, assim, a gente foi pra lá, chegou à noite, 5 horas da manhã, eu e a Andressa acordamos pra gravar, porque era um condomínio lá, então a gente tava fugindo da segurança. Fugiu da segurança. Pra não ver a gente gravar, porque talvez precisasse de autorização. E a gente não tinha. Enfim. Então foi meio uma gravação clandestina, assim, abrindo aqui agora.
Informação especial. E aí, foi 2 dias, porque a gente fez bem de manhãzinha, tipo, entre 5 e 7 da manhã. Então a gente acordou às 5 para a Andressa começar a se maquiar lá. E aí, como foi só eu e a Andressa, não dava para levar todo mundo da banda e tal, era só a história que a gente ia gravar. Eu gravei as cenas da Andressa e a Andressa gravou as minhas cenas. Foi isso mesmo. Aí tinha umas cenas dele correndo, tem umas cenas dele correndo, né, no clipe. O Jack Sparrow. Tem uma cena que tá só a cabeça dele, assim, que ele tá correndo e tá só filmando a cabeça. Eu coloquei a câmera no ombro e falei, Renan, só corre. Aí o Renan, olha pro buraco, pra você não cair no buraco. E eu correndo assim e filmando ele com a câmera no ombro, era muito engraçado. Mano, foi muito louco. Aí, beleza, a gente terminou essa gravação, né, só um adendo aqui que eu falei assim, a Andressa é incrível, assim, pra prontidão de coisas que estão acontecendo na frente dela. Eu falei, Andressa, cuidado com o buraco. Ela, o quê? Buf! Caiu no buraco. Ele avisou o buraco, eu olhei pro buraco e eu caí no buraco. Ela deu uns 10 passos ainda antes de cair no buraco. Muito bom. E a gente tem make-off disso, inclusive, a gente tem vídeo disso ainda. Mano. Coisas que aconteceram. E assim, todos os clipes foram nessa vibe, assim, de, mano, vamos... Na loucura. Vamos pegar as coisas e vamos fazer o que dá pra fazer, o que dá pra ser feito. Lógico que a gente teve muita ajuda, né? Então, o da Iracema, né? Bastante. Da Iracema, a irmã do Júnior ajudou muito, né? Com a câmera. A Brenda, o Júnior também ajudou muito com questão de logística. Né? A própria Iracema, né? Eu tava trabalhando com a Fazendo Arte Produções e a minha chefe, a Érica, ela me ajudou a achar uma pessoa que tivesse o perfil que a gente queria pra Iracema. A gente fez um catado, assim, aí chegamos na Ana, e a Ana já trabalhava com isso, ela participava do Grupo Ria na época, então ela já fazia teatro para os adolescentes sobre as literaturas, né? Então eles tinham várias peças e tinha a da Iracema e ela era a Iracema. Então, o figurino dela, que está no nosso clipe, foi o empréstimo do Grupo Ria. A praia que a gente achou, a gente queria muito fazer na praia e ela foi super legal, ela se doou. Ela dormiu aqui de um dia pro outro, a gente foi de manhãzinha para uma praia quase lá no Rio de Janeiro. A gente acordou às 4 da manhã também para ir. A Tatu que filmou as cenas dela e foi muito louco, assim, a gente... Tinha mais ou menos um storyboard, mas não chegamos a fazer o storyboard do jeito que a gente queria. Gravamos as cenas lá e depois foi. E depois a gente se virou pra montar. Foi meio que assim. Eu e a Andressa brigamos no processo. A gente brigou no dia, a gente tava brigado no dia e não rolou direito a interação. Mas rolou a captação e a gente dirigiu um pouco a Ana. A Ana também já se dirigiu, né? Porque ela já sabia como que era aquela Iracema, então ela entregou tudo que ela tinha ali. Foi muito legal, assim, a gente ter esse material, e aí depois, um ano depois, a gente também fez o processo de gravação da banda em estúdio, foi aqui. Não chegou a ser um ano, né, mas foi quase bastante um ano, tempo, foi quase um ano também. Foi em 2018? Sim, a gente gravou em 2017? Não, a gente foi no começo de 2018 e a gente terminou em novembro de... Porque a gente já tinha... O processo da Iracema tem essa questão da produção também, que a gente começou com uma pessoa... A gente lançou em 2018. E aí a gente mudou de formação. Produção musical, você tá falando? Oi? Produção musical, você tá falando? Produção musical. E aí mudou a formação de banda, daí a gente teve que também, por conta disso, mudamos a pessoa que tava produzindo também, a gente alinhou melhor as coisas como que a gente ia fazer. E aí, né, o Caio que encabeçou, né, eu e o Caio ficamos na coprodução ali do material. E aí a gente foi pro estúdio pro Ramel lá gravar com o André, né, foi uma experiência bem legal. Mas questão de clipe, né, foi o Gustavo também, que, cara, sensacional, assim, o Gustavo, um carinho pelo Gustavo. O Gustavo foi no nosso show de lançamento dele, assim. Muito legal, o Gustavo, cara, muito legal, assim. E foi o técnico lá do Ramel, tá, gente? E aí depois, antes disso ainda teve o Lyric Video, foi só eu, a Andressa e o Arnone, né, nosso amigo aí do equipe Chuta Cabo, que gravamos aqui. Ele tava junto, né? Ele ajudou. E aí foi um Lyric Video, foi só a Andressa que gravou, né, pra gente facilitar custo e agenda de todo mundo, que na época a gente tentou algumas datas, ninguém podia, e a gente falou, então vamos fazer só a Andressa. Fazer um Lyric. E a gente fez o Lyric.
E aí até chegar no processo da Iracema, né? Que daí eu acho que o processo da Iracema vai um parênteses de produção aqui, do Caio, porque foi um processo que eu considero que foi o mais profissional de todos, assim, né? Que a gente conseguiu fazer tudo, os processos que vamos dizer, os processos de cartilha, né, Caio? Até ali, né? Até a Iracema foi o mais profissional. Não. A Iara eu acho que foi o melhor processo que a gente teve de produção, desde a parte de produção musical até a parte do clipe. Não desmerecendo nenhum profissional participando, não é isso. É que como eu, a Andressa e o Caio estavam muito mais maduro, já sabia muito bem o que a gente ia fazer, então a gente conseguiu fazer alinhados, né? Por isso que eu falei que foi o processo de cartilha, né? Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, num processo lógico e bem organizado, né, Caio? Sim. Eu acho que, assim, vou voltar um pouquinho no lance do clipe, depois eu respondo esse lance. Eu acho que, assim, o processo de produção, assim, dos clipes da Anfira, assim, desde sempre, foi uma coisa, que, eu aprendi muito, assim, vocês não têm ideia. Porque a gente sempre conversou. Não é que a gente sempre pegou o negócio e foi fazer ele... vamos porque a gente consegue fazer. Não foi isso. Foi realmente uma necessidade financeira mesmo, né? Eu acho que foi o maior empecilho, assim. E também, pelo fato da gente ter uma questão muito precisa do que a gente quer. Eu digo mais isso, tipo, na visão do Renan e da Andressa. Os dois trabalharam junto de design, assim, milhões de anos atrás, assim. Juntos, eles têm. Um pensa, o outro respira, assim, é mó doideira, assim. Até tem um vídeo engraçado que eu lembrei, me veio agora. A Andressa desenhou um peixe na lousa, assim. O Renan já sabia o que era, assim, é uma explicação de um negócio da música. Dá pra entender, eles são doidos, esses dois. E aí, tipo assim, era uma ideia. Era uma ideia, não, mas a ideia que o Renan e a Andressa eles têm do negócio é muito específica, e às vezes pelo budget, pela grana que a gente teria que investir em um profissional do mesmo jeito que é da música, mas para fazer a direção, para fazer a captação, para fazer a iluminação, para fazer tudo, o negócio todo, seria tão grande para conseguir chegar naquela imagem que às vezes a gente fazendo, nós ferrando, mas conseguindo fazer, chegaria mais próximo do objetivo, às vezes com um pouco menos de qualidade, obviamente por conta de uma questão de equipamentos, porém a gente chegava no objetivo. Eu acho que todos os clipes que a gente fez até hoje, pelo menos a minha visão, é que a gente fez exatamente o que a gente queria fazer, todos. Sim, eu acho que isso você colocou muito bem. Foi tudo muito dentro do que a gente tinha de ideia, né? Porque a gente chegou a fazer orçamentos em todos, assim. Só que eram orçamentos que estavam muito além do que a gente podia bancar sempre com a banda. Então, né, do yourself, cara. Eu acho que é um pouco... É uma atitude meio punk, assim, né? Faça você mesmo e vamos com o que temos e é isso. E o clipe da Iara, né? Da Iara a gente queria filmar embaixo d'água. Eu imaginei o orçamento, como que ia vir disso. Orçamento de 5 dígitos, né? Então o que a gente fez? A gente foi correr atrás, o Renan fez storyboard, a gente concretizou as ideias, a gente conversou com as pessoas que estariam interessadas em fazer, em participar do processo. A gente conseguiu delegar alguns processos, algumas pessoas trabalharam com a gente, mas a gente teve que ficar dentro do que a gente podia bancar e fizemos até rifa pra galera ajudar a gente a pagar os custos. Algumas rifas. Acho que foram as 2 rifas. Foi 2 rifas, a gente conseguiu levantar 1/3 do valor que era pra bancar o clipe. E câmera emprestada, muito amor envolvido, muita doação muitas de pessoas, né? Inclusive a gente tá fazendo make-off pra isso, pra galera ver quem participou, né? Pode falar, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que eu acho que o Renan e a Andressa vão concordar comigo. Não é de nenhum modo a gente pode como eu posso falar isso? De certo modo a gente desmerecer as profissões, tá?
Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração quando você tem uma banda autoral, quando você tem uma banda independente, isso. Quando você tem uma banda independente, quando você faz as coisas acontecerem ali, você dá um jeito das coisas acontecerem, ou não é porque você tem uma certa grana para poder investir na banda que você não é independente. Do mesmo jeito, você tem que pensar aonde você vai colocar essa grana. Às vezes você tem grana pra caramba e você investe tudo errado e não sai nada, né? Então não é só isso, né? Então assim, entenda a função isso é uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo. Entenda as funções, o porquê que custa aquele valor, o porquê que você vai num estúdio em Los Angeles, você vai pagar, sei lá, 45 mil dólares para gravar um disco. Por quê? Antes de chegar e falar tipo, eu não vou pagar isso. Mas por que você vai pagar isso? Você tem noção do porquê que você está pagando isso? Então entenda. E isso com áudio, com vídeo, com figurino, o próprio figurino. A Andressa que fez o figurino. Mas ela não fez assim, ela nunca, nada ela começou a costurar, não. Ela já fez um curso de costura, né, Andressa? Eu fazia moda. Mas eu nunca Não chegou a... não cheguei a atuar e não cheguei a aprender a costurar na máquina. Por isso que eu fiz os figurinos à mão, porque eu não sabia costurar na máquina. Então tudo que vocês estão vendo aí é tudo customizado na mão, na raça. E a cauda da Yara não foi diferente, né? A gente teve que, inclusive, uma das rifas foi para pagar a cauda de sereia. A base da cauda que eu customizei e fiz todo o resto do figurino para ela poder dançar e a gente poder fazer a ideia do pole, a ideia dela na água, a maquiagem, né? Correr atrás da maquiadora. Puta que atrás de uma tinta que não saísse na água. Nossa, é tudo muito difícil pro clipe da Yara, né? A Dona Irene que cedeu a piscina, a Shaid cedeu a escola burlesca pra gente usar o espaço. Então, é muito profissional envolvido, muitos trabalhos de qualidade, né? E é isso, né? Quando a gente terceiriza tudo isso, todo esse processo, você paga por isso, porque é um trabalho, é muito trabalho. A gente trabalhou muito, extra música, e a gente sabe que isso tem muito valor, né? Não é à toa que foi 1 ano, né, de produção para um trabalho. Sim. Foram 2 músicas, 2 canções, né? Uma versão acústica e a versão em banda, mas foi 1 ano inteiro de trabalho, tipo, né? Então, assim. E assim, não é que a gente pegava só o final de semana, não. não mesmo. A gente fazia quase todo dia alguma coisa, né? É intenso, dividindo entre as funções que a gente já exercia, né? Na época, ano passado, estava todo mundo dando aulas. E aula, para quem dá aula de música, sabe que consome bastante, porque não é só a aula em si, mas o planejamento das aulas, né? Preparar tudo e, É isso, a produção, no final, acho que o que a gente resume de todas as produções de clipe da Ampere é que sempre foi muito trabalho envolvido, com muita dedicação e muitas pessoas envolvidas que queriam ver o trabalho ser finalizado, né? E muito aprendizado, né? A gente sabe que não dá para comparar com grandes estúdios, grandes produtoras, que tem às vezes 30 profissional, 2, 3 profissional só para cuidar de iluminação, outro só para colorimetria, o outro só para edição. Não dá para comparar com o trabalho de uma produtora gigantesca, mas foi o melhor trabalho que a gente pôde fazer, buscando conhecimento, estudando as áreas envolvidas, né? E fazendo o melhor que a gente podia fazer. Né?